Meus irmãos, com relação à liberdade de crença, né? Apesar de no Brasil ela ser garantida na Constituição Federal, não passa de teoria, porque na prática essa liberdade de crença ela existe principalmente para os cristãos, para os evangélicos. Para eles a liberdade é total. Eles acham que podem fazer o que querem, podem nos atacar, ofender, nos impor, criticar, etc., porque eles têm liberdade de exercer a crença deles. Então, liberdade de crença só não existe para nós satanistas. Há essa discriminação. E a questão não é em si só a liberdade de crença. Nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de crença é total. Qualquer pessoa pode criar uma seita, uma ordem, uma religião. Ninguém se envolve. E isso tem dois lados, porque essa abertura irrestrita nos Estados Unidos possibilitou, né, várias seitas malignas aí, várias seitas dirigidas por líderes psicopatas, criminosos, loucos. Nós temos aí alguns exemplos, né? Jim Jones, Charles Manson e outros tantos que criaram seitas realmente malignas que não eram satânicas. Jim Jones, por exemplo, não tinha nada de satânico. Era o Deus cristão. Mas a questão não é a liberdade de se criar uma seita. São os seus objetivos, as intenções de seus líderes. Isso sim é que tem que ser observado. Então, independente do nome da seita, da ordem, da crença, da religião, o que tem que se olhar as pessoas que estão à frente desses segmentos, porque eles é que dão o direcionamento para as pessoas, para o bem ou para o mal. Então, eu espero que nós consigamos um dia sermos aceitos sem essa discriminação, que as pessoas possam entender, como eu sempre falo, que existe o satanismo e existe o satanismo real. Nós somos diferentes. Mas isso não nos importa, isso não nos afeta, não deve nos afetar, porque nós sabemos o que somos, sabemos quem é o nosso Deus, temos a nossa doutrina, temos a nossa forma de viver, e isso é o que importa. O irmão João Victor, realmente, desde alguns anos atrás, nós tivemos uma abertura, uma expansão das crenças do caminho da mão esquerda, que até algum tempo era hermético, fechado, se tornou mais público. E isso possibilita exatamente o que eu disse agora há pouco no áudio anterior. Favorece aos mal intencionados, porque, exatamente como você disse, as pessoas criam segmentos aí, criam supostas ordens, etc. E são pseudos mestres, são pessoas que realmente não têm conhecimento, não têm estrutura e principalmente não têm a boa intenção. A intenção é tudo. E é isso que Satã nos fala. Quando uma pessoa erra diante de Satã, a primeira coisa que ele avalia é a intenção que o erro foi cometido. Então o que se tem que olhar é exatamente o que eu disse, é a intenção das pessoas ao criarem um grupo, ao criarem qualquer coisa no sentido do que nós estamos falando. Porque as pessoas andam exatamente nessa busca incessante pela melhoria material, a melhoria de suas vidas. O mundo está em grande sofrimento, sabemos disso. O mundo hoje está extremamente negativo, as pessoas estão perdidas. E o que acontece é exatamente isso. Essas pessoas, elas acabam por arruinar a vida de muitas pessoas, financeiramente, espiritualmente.
são extremamente nocivos, sem contar o interesse financeiro que eles têm, querem viver às custas disso, etc. Tudo que nós sabemos. Por isso é fundamental o que eu disse, avaliar a intenção, avaliar o conhecimento, avaliar quem é a pessoa que está à frente de um grupo, que está à frente de qualquer segmento. Qual a intenção dele, qual o conhecimento que ele tem, qual é a finalidade, qual o embasamento que ele tem. Então tudo isso é importante, tem que ser analisado. As pessoas se tornam cegas no desespero, na pressa pela evolução material, focam apenas nisso e se perdem. Então realmente é preocupante a situação e, como Satã nos fala, não interessa o caminho, e sim que você vai encontrar o final dele. E muitas pessoas encontram nada mais que um abismo, que um buraco negro, e se perdem realmente. É lamentável.